Como fazer para vencer os dias difíceis? Esse é o nosso tema de hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto Reflexão. No episódio de hoje eu quero te dar algumas dicas para você poder vencer o dia mau. Sabe aquele dia que parece que todos os problemas resolveram atingir você de uma só vez? É sobre esses dias que eu estou falando. Se você chegou hoje aqui no canal, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim, toda vez que eu postar um conteúdo novo, você será avisado. Aqui a gente posta mensagens de autorreflexão, de autoconhecimento, que tem ajudado muitas pessoas a recuperar a sua saúde mental. Primeira dica para você vencer o dia mau: não guarde tudo para você. Aprenda a se abrir com as pessoas. É claro, preste atenção em quem você está confiando, mas aceite opiniões diferentes da sua. Às vezes, uma pessoa que está de fora da sua situação consegue ver o seu cenário de outra perspectiva, e essa pessoa pode te oferecer boas ideias de como superar aquele momento difícil. Filtre tudo o que te disserem, analise, reflita e procure colocar em prática aquilo que achar melhor. Segunda dica para vencer os dias difíceis: procure se acalmar. E como é que você pode fazer isso? Faça uma atividade física, e aí vale qualquer coisa: correr, andar, pedalar, esmurrar um saco de boxe. A atividade física vai liberar hormônios de felicidade no seu organismo e vai gerar um cansaço físico que vai te dar uma sensação de que a sua luta com aquela situação é menor. E pode ter certeza que isso funciona mesmo. Terceira dica: recorra aos seus melhores amigos ou amigas. Eu fico muito impressionado como hoje em dia as pessoas têm milhares de seguidores, mas têm poucos amigos. E amigos são exatamente para essas horas. Ao invés de você fazer besteira, de agir precipitadamente, ou sair falando o que não deve, com quem não deve, procure os seus amigos. Talvez você tenha um ou dois, mas vá até eles. Explique a sua situação, peça ajuda, peça conselhos e esteja aberto para aceitar as colocações alheias. Afinal, duas ou mais cabeças pensando são mais inteligentes do que uma só. A quarta dica é muito importante. Se você tem fé ou se você tem uma religião, essa é a hora de colocar em prática os ensinamentos que você tem aprendido. Lá no meu outro canal, Minuto com Deus, eu falo muito disso. Eu falo muito a respeito da fé, mas eu respeito a crença de todas as pessoas. Recorrer a Deus nas horas difíceis sempre alivia o coração e a mente. Converse com Deus, converse com Ele como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo. Sem formalidades. Se abra de verdade, peça ajuda, peça socorro, clame por misericórdia, apresente a Ele as suas fraquezas e as dificuldades. Deus pode te ajudar a entender o que você precisa aprender com aquela situação pela qual você está passando. A quinta dica: saia de casa um pouco para aliviar a sua mente. Dê uma volta na sua rua, no seu quarteirão. Pode ser em sua própria companhia, ou se você quiser desabafar, chame alguém para conversar com você. Eu conheço pessoas que gostam de ir ao cinema quando elas estão passando por momentos assim. Porque enquanto está acontecendo o filme, ela desliga a sua mente um pouco da realidade,
ela foca nos eventos do filme, nas lições que têm sido aprendidas ali, e elas saem da sessão de cinema sob uma outra atmosfera. A sexta dica é a seguinte: se você não consegue parar de pensar naquele problema específico, vá ler um livro. Ler é a única coisa que muitas vezes pode nos ajudar quando nós estamos remoendo algo dentro de nós por muito tempo. A leitura faz com que a gente acabe se concentrando na história ou nos ensinamentos do livro e nós nos desligamos dos nossos problemas, pelo menos por alguns momentos. E isso já nos dá um alívio. A próxima dica pode custar um pouco mais, mas ela também é muito eficiente. Se você tiver tempo e condições, faça uma viagem curta para renovar o seu ânimo e para você poder pensar melhor no que fazer. Às vezes, tem cidades pequenas, próximas a nós, que são muito interessantes, que são super charmosas e elas estão perto de onde você mora. São lugares que valem a pena ser conhecidos. Só de sair do seu ambiente e de se aventurar em outro lugar, já muda a energia dentro de você e, consequentemente, a sua forma de encarar os desafios. Outra dica muito importante para passarmos por esses momentos é: nunca haja na hora da raiva. Quando nós estamos cheios de sentimentos ruins, a probabilidade da gente falar coisas desnecessárias, de ferirmos alguém que está próximo de nós, é muito grande. E talvez um problema que poderia ser pequeno pode tomar uma proporção muito maior. O silêncio é o trunfo dos sábios. Então, haja apenas quando estiver calmo e quando já tiver feito uma boa análise da situação. Na hora da raiva, a gente sempre acaba agindo de forma errada. A gente sempre acaba agindo de forma precipitada. E depois disso, nós podemos nos arrepender amargamente. E a última dica que eu quero deixar para você é o seguinte: olhe para trás. Olhe para o seu passado e pense nos problemas que você já conseguiu resolver. Veja as situações que você já conseguiu superar e sinta-se uma pessoa vitoriosa. Eu sei que você vai enfrentar novos desafios, porque a vida é feita de aprendizados, de tentativas, de erros e de acertos. Mas se você chegou até aqui, é porque você é um vencedor. Você é uma vencedora. Talvez você já até tenha enfrentado dificuldades muito maiores do que essa. E talvez apenas não esteja se lembrando. As nossas adversidades, as nossas tribulações moldam o nosso caráter e fazem com que nos tornemos seres humanos muito melhores. Seja real. Autenticidade é uma palavra que vende muito nos dias de hoje, pois todos nós queremos ser autênticos e nos sentir únicos. Mas acontece que, por buscarmos isso a todo custo, acabamos caindo numa cilada e começamos a viver uma vida onde fingimos ser autênticos e únicos, quando na verdade nos sentimos apenas como mais um no meio da multidão e nos sentimos sozinhos e desvalorizados. Quanto vale a sua personalidade? Se você consegue dar um valor, um preço a ela, ou se ao menos cogitou fazer isso quando ouviu essa pergunta, saiba que isso não é um bom sinal. Quando pensamos em ser autênticos e naquilo que em nós revela a nossa personalidade,
Automaticamente começamos a pensar no nosso estilo de vestir, nas coisas que possuímos que apontam para o nosso gosto musical, o nosso gosto por filmes e séries, ou até mesmo para a nossa fé. Estamos tão acostumados a atrelar a nossa personalidade a objetos e coisas fúteis que nem nos damos conta de que fazemos isso com os outros. Ou vai me dizer que quando você vê uma pessoa toda vestida de preto, com uma camisa, com um crucifixo, por exemplo, você pensa, veja só, uma pessoa indo para a igreja? Não. Logo deduzimos que aquela pessoa gosta do escuro, gosta das trevas. E às vezes concluímos até coisas bem ruins sobre uma pessoa, só por aquilo que estamos vendo. O ditado que diz assim, quem vê cara não vê coração, precisa ser levado mais a sério por alguns de nós, pois de fato acreditamos que dá para concluir o que uma pessoa é com base em coisas muito supérfluas. Mas veja, ao fazer isso com os outros, você acaba fazendo isso consigo mesmo e reduz a sua personalidade a coisas que qualquer um pode adquirir em qualquer lugar. Não é de admirar que muitas vezes você olha para dentro de si e não consegue gostar daquilo que vê, não consegue admirar a si mesmo, porque você acredita que sua personalidade está reduzida a futilidades. Mudando a sua forma de enxergar as pessoas, é bem provável que você mude a maneira com que você olha para si mesmo. Criamos uma régua para medir e julgar as pessoas, sem nos darmos conta que essa mesma régua é usada contra nós o tempo todo, pois nos prendemos a esses conceitos que criamos dentro da nossa cabeça. Solte hoje essa régua, e só de não julgar quem passa por você, você já vai sentir uma pressão a menos em seus ombros, pois automaticamente você vai começar a sentir que também não estão a te julgar o tempo todo. E assim vai se sentir cada vez mais confiante e mais confortável em ser autêntico e permitir que a sua personalidade apareça, ao invés de se reduzir a coisas banais. Você pode ser autêntico, mas somente se deixar que os outros à sua volta sejam autênticos também. Um novo despertar. Vivemos a nossa vida de forma corrida e apressada, e isso não é necessariamente uma opção nossa, pois com o avanço da tecnologia e com o tempo que passamos em frente aos nossos celulares, o nosso ritmo foi acelerando instantaneamente. No meio de toda essa correria, é muito fácil cairmos na armadilha de vivermos uma vida no piloto automático. E para isso não acontecer, precisamos desacelerar, fazer um caminho inverso, um caminho de autorreflexão. Por causa de toda essa correria que estamos vivendo nos dias atuais, estamos ficando cada vez mais desconectados do presente. É como se estivéssemos aqui fisicamente, mas mentalmente estamos completamente longe. Em nossa mente, só conseguimos pensar no próximo dia, no próximo compromisso ou na nossa próxima aquisição financeira, em nossa próxima conquista. Viver o presente tem se tornado cada vez mais difícil e algo que deveria ser comum para nós agora exige um esforço tremendo, como se fosse a prática de um exercício físico. Porém, da mesma forma que, ao se exercitar ou caminhar por alguns minutos, você vai sentindo uma diferença enorme em sua vida,
o ato de exercitar a capacidade de viver o aqui e o agora também mudam completamente a sua realidade e a sua saúde mental. Existem coisas que têm nos impedido de viver o presente e de nos conectarmos com aquilo que está diante de nós e com aqueles que nos cercam também. Então, eu vou falar sobre algumas dessas coisas e juntos nós vamos refletir se temos praticado alguma delas e vamos começar a pensar em uma maneira de mudar essa situação. A primeira coisa que nos desconecta com o presente é a nossa falta de interesse pelas pessoas em geral. Cada um de nós é como um universo inteiro. Temos muitos fatos interessantes sobre nós, temos um passado, temos metas para o futuro, temos dores, alegrias, experiências e arrependimentos. Porém, todo esse universo existe apenas dentro de nós e só nós temos acesso sem restrição a ele. E isso causa um sentimento de solidão e faz com que desejemos que todos vejam e conheçam sobre tudo aquilo que se passa dentro de nós. E qual é o lugar que nos dá a oportunidade de mostrarmos o nosso universo particular a todos? As redes sociais. É muito bom podermos nos expressar para outras pessoas. Porém, o que acontece na maioria das vezes é que, ao invés de entrarmos nessas redes para compartilharmos sobre nós e aprendermos mais sobre os outros, sobre os seus gostos pessoais, suas experiências de vida, o que era para ser um diálogo, uma troca, acaba se tornando um arsenal de monólogos, onde ninguém ouve ninguém, mas todos falam. Você já participou de uma conversa onde todos falavam, mas ninguém se ouvia? Não é uma coisa angustiante? A falta de interesse pelas outras pessoas, além de te transformar em uma pessoa impossível de dialogar, também te torna desinteressante aos outros. As melhores conversas são aquelas em que você fala e é ouvido, e que o outro também fala e também é ouvido. Para viver um novo despertar, para se conectar com o presente e começar a viver uma nova fase em sua vida, comece a desenvolver um interesse genuíno pelas pessoas, na história de vida das pessoas, na visão delas sobre o mundo. Outra coisa que tem nos desconectado com o presente é a comparação. É muito frustrante lutar anos para conseguir algo, seja a conclusão de um curso, seja um emprego com um bom salário, seja uma estabilidade financeira, e ao chegar nessa meta, olhar para o lado e pensar: eu consegui, mas eu não estou tão bem quanto essa pessoa. A comparação te impede de aproveitar o seu momento de vitória, impede você de celebrar as próprias conquistas, a valorizar aquilo que você tem, pois você sempre está pensando que tudo poderia ser melhor. E esse pensamento não é ruim necessariamente. Porém, quando ele vem acompanhado de uma comparação com a vida de outra pessoa, aí sim ele se torna nocivo. Eu sempre digo aqui no Minuto Reflexão que nenhum tipo de comparação tem benefício algum. E a única pessoa com quem você deve se comparar e que você deve se esforçar para superar é a sua própria versão do passado. Apenas ela. E por último, mas não menos importante, existe uma outra coisa que tem nos impedido de nos conectarmos com o presente. E essa coisa é o medo do futuro. Eu não sei se é o fato de termos acesso a todo tipo de notícias o tempo todo, pessoas sendo assaltadas, pessoas indo à falência, pessoas se separando, famílias se dissolvendo,
Enfim, todo esse tipo de notícia pode estar nos deixando com medo excessivo e pode estar nos impedindo de aproveitar os bons momentos da vida. Às vezes, por causar esse pânico em nós, até mesmo enquanto estamos vivendo um desses bons momentos. E não apenas o acesso ilimitado a todo tipo de notícia, mas também algumas decepções e desilusões do passado nos fazem olhar para o futuro com um olhar de desconfiança, ao invés de olharmos com um olhar de esperança e de ânimo. Ter medo do futuro não te impede de continuar a pensar nele. Porém, como o ato de pensar nele te causa dor e aflição, isso te desconecta com o presente e faz você ficar preso em um suposto cenário ruim do futuro. Para você viver um novo despertar, desperte para toda a vida que está acontecendo bem ao seu redor. Não viva mais no piloto automático. Olhe nos olhos das pessoas enquanto elas falam. Busque compreender o que o outro sente. Comece a se interessar genuinamente pelas pessoas. E a partir disso, comece a se conectar com o presente. Ser uma pessoa presente vai exigir de você alguns esforços, mas saiba que cada um deles vale muito a pena, pois tudo isso volta para você como qualidade de vida e saúde mental. Não gaste seu tempo apenas explorando o seu universo particular, a sua própria mente, e comece a conhecer os outros. Comece a entrar em outros universos e se permita ser inspirado por pessoas que você conhece. Existe muita beleza em nossa vida, existe muita sabedoria bem ao nosso lado, mas para enxergarmos tudo isso, precisamos estar atentos e presentes. Todos os dias são repletos de desafios, e a maioria desses desafios se encontram em nossos relacionamentos. Seja em nosso relacionamento amoroso, seja na nossa convivência familiar ou até mesmo com alguma amizade. Sempre temos embates e sempre temos que aprender a conviver com a opinião do outro e usar a empatia para enxergar o ponto de vista do outro. Refletindo sobre isso, responda essa pergunta a si mesmo. Em uma discussão, você prefere ter paz ou ter razão? Quando o assunto é ter razão, é necessário tomar cuidado para não cairmos em uma armadilha, pois o fato de ter razão em si não é o suficiente. Pois se você tem essa razão internamente, você consegue se abster de querer provar que você está certo durante uma discussão. Mas quando você quer provar para o outro que você tem razão, você precisa que ele esteja errado. E é assim que a maioria das discussões casuais acabam se tornando brigas intensas. Na hora de defender o seu ponto de vista, você acaba ficando inflexível quanto ao ponto de vista do outro e pode levar em consideração somente a sua necessidade, a sua maneira de enxergar as coisas e somente a sua maneira de funcionar, e ignorar completamente a experiência do outro. Em nossos relacionamentos, o ato de brigar por ter razão deve servir como um sinal de alerta, pois quando ambas as partes estão apenas interessadas em provar que o outro está errado, significa que a principal coluna do relacionamento não existe mais. E essa coluna chama-se diálogo. Em um diálogo, você fala, mas você também ouve. Você questiona, mas também é questionado. E você conclui, mas também tem a sua opinião
concluída pela outra pessoa. Quando o diálogo acaba, o que deveria ser um relacionamento se torna um campo de batalha. E aí cada um usa as armas que tem. Mas a maior certeza nisso tudo é que alguém vai sair ferido. E que se alguém vai ganhar, o outro vai perder. Onde nós falhamos como seres humanos e começamos a viver a vida como se ela fosse uma grande disputa o tempo todo. O que ganhamos quando usamos toda a nossa energia para provar que o outro está errado? Ganhamos a discussão? Será que só se ganha quando isso acontece ou será que também perdemos? E se perdemos, o que perdemos? E sabe de uma coisa? Quando você ganha a discussão, você perde a paz. Ao provar que você está certo, que o seu ponto de vista é o que deve ser levado em consideração, ou seja, que o ponto de vista do outro é inválido e deve ser ignorado, você cria uma ruptura na relação de vocês e cria uma barreira gigantesca que os separam. E é por isso que você perde a paz. Pois a princípio, quando você briga com alguém, você pode até pensar que isso não está te afetando, mas acredite, te afeta sim. Afeta o seu ambiente, seja o ambiente familiar, profissional ou qualquer outro no qual você esteja inserido, e te afeta internamente. O silêncio que se segue após alguém vencer ou pensar que venceu uma discussão é ensurdecedor e incomoda. Causa uma tensão e um desconforto sem fim, tanto para aquele que está achando que venceu a discussão, quanto para quem pensa ter perdido. Em situações assim, devemos exercitar o hábito de, ao invés de pensar por que estou brigando, podemos trocar esse pensamento pelo para que eu estou brigando. Na maioria dos casos, se você exercitar esse tipo de pensamento, você vai sentir uma vontade enorme de ceder, bem no meio de uma discussão, pois você vai perceber que não existe propósito nenhum naquilo. E que se o único propósito, se é que podemos chamar assim, é machucar a outra pessoa, você não vai querer seguir adiante com a discussão. Porque eu não te conheço, mas eu tenho certeza que machucar o sentimento dos outros não é algo que te deixa feliz. Senão, talvez você nem estaria aqui ouvindo essa mensagem. Se o seu único propósito de vida é ser compreendido, ser amado, ser aceito e ser admirado de todas as formas possíveis, você sempre vai estar na posição de ataque e sempre estará pronto para vencer qualquer discussão, mesmo que isso te custe a paz ou que te custe um bom relacionamento com alguém. Porém, se o seu propósito de vida é amar, aceitar o outro, compreender o outro e admirá-lo em sua totalidade, mesmo com todos os defeitos e falhas que tanto você quanto ele sabem que tem, você viverá uma vida com mais paz. Você começa a se desarmar, o que automaticamente faz com que os que estão ao seu redor se desarmem também, mesmo que isso demore um pouco. A princípio, quando você começar a escolher ter paz, ao invés de ter razão, as pessoas com quem você costuma discutir vão pensar que você está querendo ser superior a elas, que você quer posar de evoluído em cima do descontrole dela. Portanto, esteja preparado para isso, para você não ser pego de surpresa e não perder a cabeça por causa de uma provocação. Com o tempo, à medida que você vai exercendo a paz e vai amadurecendo isso dentro de você, as pessoas à sua volta vão perceber que você está fazendo isso não para ser melhor do que elas, mas sim para ser melhor do que você um dia já foi. Seja alguém que ouve mais as pessoas,
que usa mais a sua empatia e gaste a sua energia tentando entender o ponto de vista do outro, ao invés de usar essa mesma energia para rebater as pessoas e para vencer a discussão a todo custo. Eu não vou mentir para você, vai demorar um tempo até que isso se torne uma realidade em nossa vida, pois nós estamos engatilhados, estamos vivendo no modo automático e, infelizmente, para nós, é muito mais fácil viver brigando com os outros do que ouvindo e tentando compreender as pessoas. Esse é o nosso modus operandi. Mas saiba que qualquer esforço que você faça em nome da paz, em nome de uma boa convivência e em nome dos relacionamentos saudáveis, vale a pena. E sempre te conduz para uma fase melhor da sua vida, tanto internamente quanto externamente. Volte aqui nessa reflexão sempre que for necessário e faça um esforço para se lembrar de que a partir de agora você vai preferir ter paz do que ter razão e que você está fazendo isso pelo seu próprio bem-estar e pela sua própria saúde mental, mas também está fazendo isso pelo bem-estar e pela saúde mental do outro. A simplicidade da vida ou a complexidade da vida. Algumas pessoas dizem assim: a vida é simples, nós é que a complicamos. Outros falam: a vida é complexa, nós temos que simplificá-la. A verdade é que a vida, na minha opinião, de maneira geral, é muito simples. Só que em alguns momentos ela se complica. Acordar de manhã, tomar um café, trabalhar, sair de casa para resolver algumas coisas, ir ao mercado, ver pessoas, ir a lugares, descansar à noite, estar com as pessoas que amamos, são coisas simples. Só que no meio dessa simplicidade podem ocorrer situações confusas, intrigantes, desafiadoras, situações com as quais a gente não quer lidar, verdades que a gente não quer enxergar ou reconhecer. Lidar, por exemplo, com uma doença, com a perda de alguém, com o abandono, a escassez, não ser aceito ou compreendido por aqueles que amamos. Tudo isso é muito complexo e doloroso. Mas essas situações não podem apagar a beleza da vida, o brilho da manhã que o sol traz consigo todos os dias. Às vezes, quando eu estou viajando, eu olho para alguma casinha no meio de uma montanha, longe de tudo, do asfalto, do comércio, dos shoppings, longe das grandes cidades, só aquela luzinha no meio do nada. E pela intensidade da luz, dá para perceber que é uma luz de vela ou de uma lamparina. E aí eu me pergunto, será que essa pessoa, será que essa família que mora aí nessa casa é feliz? Será que o estilo de vida que eles levam ali, sem nenhum acesso a todo aparato tecnológico do qual nós nos cercamos, sem internet, sem rede social, será que eles conseguem ser felizes? E aí uma voz, que pode ser a voz da minha própria consciência ou a voz do Espírito Santo, ecoa dentro da minha mente e responde: eles são mais felizes e realizados do que você. Essa quietude faz bem para a alma. E aí eu me lembro dos versos daquela canção. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher.
ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Parece que quanto mais nos cercamos de tecnologia, de comidas industrializadas, quanto mais nos tornamos consumistas, mais infelizes nos tornamos. E a impressão que temos é que um grande vazio vai sendo criado dentro de nós. A vida é muito curta, ela passa muito rápido. E hoje eu ouvi algo que me trouxe uma reflexão. Você sabia que os seus bisnetos, se é que você vai chegar a tê-los, não vão nem saber o seu nome? Você tem um tempo estabelecido aqui na Terra para se tornar alguém importante e querido na vida das pessoas. Esse tempo raramente chega a 100 anos. Em média, ele vai ser de uns 80 anos. Quem veio antes de você, seus pais, seus avós, tios, alguns primos, seus familiares em geral, e algumas poucas pessoas fora desse círculo vão se lembrar de você. E quem vem depois de você, seus filhos, netos, bem como alguns poucos amigos e amigas e outras pessoas que você vai conhecer, que vão passar pela sua vida, também vão saber quem você foi e vão se lembrar de você durante algum tempo. Mas de acordo com o grau de envolvimento que essas pessoas tinham, a maioria vai simplesmente se esquecer do dia que você nasceu e do dia que você morreu. E também não vão se lembrar das suas palavras, da sua presença, dos seus feitos. Raras são as pessoas que têm o seu nome lembrado nos próximos séculos. Geralmente são aquelas que deixaram algum legado relevante para a humanidade. Salomão escreveu no capítulo 1 do livro de Eclesiastes o seguinte: não nos lembramos do que aconteceu no passado, e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. É muito interessante observarmos os animais e perceber que eles parecem bem satisfeitos apenas em serem eles mesmos. Eles não têm metas, propósitos, objetivos, se ocupam em comer e dormir. Nós, seres humanos, estamos sempre procurando meios de sermos mais do que nós somos. Ou muitas vezes queremos até ser outras pessoas. Examinamos a nossa alma em busca de um sentido para a vida. Compramos coisas pensando no nosso prazer. Tentamos de tudo. E as áreas comuns onde nós tentamos nos satisfazer são sempre as mesmas: dinheiro, conhecimento, sexo, poder, aventura. Não necessariamente nessa ordem. A gente faz várias coisas nesse sentido, mas nada parece nos satisfazer. Salomão foi rei, foi um homem fabulosamente rico para os padrões da sua época, um homem extremamente sábio e que teve muitas mulheres, mas foi um homem que reconheceu como foi pequeno o seu sucesso quando ele viu a morte se aproximar. O meu conselho de hoje, diante dessa reflexão, é o seguinte: simplifique mais a sua vida. Aproveite cada momento. Mesmo que a sua vida seja marcada pela complexidade, tire um pouco os olhos do que é complexo, do que é difícil de ser compreendido por você e pelos outros, e coloque os seus olhos no que é simples e belo. No sorriso de uma criança, na preciosidade que é estar
na presença de alguém que você ama. Um dia a gente vai se despedir de todos, sabia? Valorize a vida em si, porque ela em si é uma dádiva de Deus. Seja grato pela sua saúde, pela sua visão, pelos seus joelhos, se você ainda consegue se firmar neles, pelo funcionamento do seu corpo, da sua mente, da sua capacidade de raciocinar, de elaborar ideias. Seja grato pelo funcionamento do seu coração. Agradeça pela sua capacidade de ouvir e de entender essa reflexão até aqui, porque a maioria das pessoas não tiveram e nem terão essa oportunidade ou essa paciência. E para encerrar, eu quero dizer que viver vale a pena. Por mais que a gente saiba que tudo isso vai passar, vai ser breve, enquanto estivermos aqui, vamos viver intensamente. Eu termino com um diálogo que eu vi em uma charge do Snoopy e do Charlie Brown. Eu desconheço a autoria, mas eles tinham um diálogo que era assim. O Charlie Brown fala para o Snoopy: um dia nós vamos morrer, Snoopy. E o Snoopy responde: sim, mas todos os outros dias nós vamos viver. Você já se sentiu como se estivesse se esforçando para não ser desagradável em um ambiente onde só você parecia ter essa preocupação? Chega a ser frustrante quando temos que conviver com pessoas desagradáveis, principalmente aquelas que se esforçam para serem desagradáveis. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre como você pode lidar com pessoas assim e como você pode evitar se tornar uma pessoa desse jeito. Primeiramente, é importante pontuar que existem dois tipos de pessoas desagradáveis. As pessoas que são mal educadas, aquelas sem noção, e que nem são dessa forma intencionalmente, apenas agem assim. Só que existe o tipo de pessoa que gosta de chocar as outras. O tipo de pessoa que gosta de ser desagradável de forma proposital. A pessoa que não tem muita noção das coisas é mais fácil de se lidar, pois até conseguimos revelar algumas situações. Porém, com pessoas desagradáveis intencionalmente, que usam de ironia, sarcasmo e desdém para machucar os outros, é difícil evitarmos o combate. E quando a gente menos percebe, já estamos discutindo e entrando na conversa da pessoa. A primeira coisa que você precisa para lidar com uma pessoa desagradável, de propósito, é a capacidade de saber separar o que é sobre você e o que é para tentar te atingir. Às vezes, nós rendemos discussões por causa de provocações que nem foram sobre nós. Por exemplo, imagine que você está com um grupo de amigos e eles te pedem para escolher um filme que todos possam assistir. Uma pessoa desagradável tem o costume de ficar apontando falhas naquele filme e faz comentários ácidos e críticos o tempo todo para fazer você se irritar, pois afinal foi você que escolheu o filme. Mas se você parar para pensar um pouco, você vai se lembrar: eu escolhi esse filme, mas ele não foi feito por mim. Portanto, essas críticas não precisam ser levadas para o lado pessoal. Ou você pode pensar até mesmo o seguinte: eu escolhi esse filme porque eu gosto dele. E se essa pessoa não gosta, isso não muda o fato de eu gostar. E ponto final. Ao pensar dessa forma, você deixa de ouvir as provocações de uma maneira pessoal e começa a perceber que isso diz muito mais respeito a essa pessoa que está agindo dessa maneira do que em relação à situação em si.
E tem vários outros tipos de situações. Por exemplo, quando você faz um almoço ou um jantar na sua casa e chama algumas pessoas, e por um descuido você usa um pouco mais de sal do que o necessário na comida. E você mesmo percebe isso e avisa a todos que a comida está um pouco mais salgada. A pessoa desagradável, ao ver essa situação, começa a falar incessantemente da comida. Ela passa o tempo reclamando sobre o quão salgada aquela comida está. Como se todos, inclusive você, já não soubessem disso. Você pode ficar irritado com essa situação ou simplesmente respirar fundo e não se deixar levar por isso. E deixar que a pessoa fique sozinha na sua provocação. O importante para você que quer lidar melhor com pessoas desagradáveis, sem perder a razão e sem se alterar, é a paciência e o distanciamento que você vai criar entre você e a provocação. E tentar entender que nada disso é sobre você. Ou seja, logo, nada disso pode te afetar diretamente. Agora responda mentalmente a seguinte pergunta: você é uma pessoa desagradável? A maioria de nós automaticamente respondemos: não, de forma alguma. Conviver comigo é muito simples. Então tudo bem. Talvez essa não seja a pergunta certa a se fazer, mas sim essa outra pergunta. Você sabe quando está sendo desagradável? E ao perceber isso, você continua ou tenta mudar de atitude imediatamente? É difícil ser uma pessoa 100% desagradável o tempo todo. Porém, agir de forma desagradável é algo que todos nós fazemos com alguma frequência. Seja por um comentário que sabemos que não deve ser feito em um determinado momento, e mesmo assim nós fazemos, ou até mesmo por uma atitude que temos, mesmo sabendo que ela não seria a melhor naquele momento. Tudo isso pode até começar como algo involuntário e impulsivo, porém, em um determinado momento, percebemos que estamos agindo de forma desagradável. E a partir daí, podemos escolher se vamos continuar a agir assim ou se vamos mudar a nossa atitude. Muitas vezes nós não mudamos a atitude, porque pensamos que vamos passar como hipócritas ou cínicos. Porém, não basta apenas identificarmos um comportamento desagradável e o mudarmos. É necessário que peçamos desculpas para quem dirigimos a nossa atitude ou a nossa fala. Guarde essas palavras. Ninguém perde nada quando pede desculpas e quando reconhece um erro e volta atrás. Isso não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem, de sabedoria e de maturidade. Ser desagradável é como um estilo de vida, e ao agir dessa forma, você vai alimentando dentro de si algo que só vai crescer e crescer, e vai se tornar impossível de ser revertido. Porém, o lado bom é que ninguém nasce sendo assim. E existem atitudes que você pode tomar para mudar esse comportamento. A primeira delas é: alimente a sua mente com pensamentos de gratidão. A principal característica das pessoas desagradáveis é a ingratidão. Elas conseguem te falar 30 erros antes de te apontarem uma qualidade. E se você deseja ser uma pessoa agradável, alguém que as pessoas gostem de ter por perto e que as pessoas se sintam bem com sua companhia, comece a nutrir pensamentos de gratidão na sua cabeça. Comece a enxergar o lado bom de tudo. E todos aqueles que te cercam, ao invés de focar apenas nas partes ruins e nos defeitos das pessoas. A segunda coisa que você precisa para ser alguém mais agradável é a seguinte: olhe para dentro de si.
Faça autoavaliações e tenha senso crítico sobre si mesmo. Pessoas desagradáveis apontam os defeitos de todos por um simples motivo. Isso faz com que os próprios defeitos delas fiquem escondidos e faz com que todos prestem atenção nos defeitos alheios. Se você deseja ser uma boa companhia, saiba criticar a si mesmo e saiba enxergar quais são os pontos negativos nos quais você precisa melhorar, antes de apontar os defeitos dos outros. E na verdade, se for possível, não aponte os defeitos dos outros, de forma alguma. A maioria das pessoas já conhecem os seus próprios defeitos. E às vezes, o que falta é alguém que aponte a solução deles. Seja essa pessoa. Seja aquela que aponta para a solução. Aquele que faz elogios ao invés de críticas. E seja aquele que levanta as pessoas, ao invés de ser aquele que as derruba. Se você ouviu até aqui, comente a seguinte frase: eu serei uma boa companhia. Se você, a partir de hoje, estará empenhado em trazer leveza, bom humor e serenidade para a vida das pessoas. Seja mais positivo. Existem coisas que são contagiantes e o mau humor é uma delas. Se você inicia uma conversa com alguém desconhecido, por exemplo, e já tratar essa pessoa de uma forma ruim, demonstrando impaciência ou tédio enquanto ela fala, a chance dela te tratar bem é zero. E ela com certeza vai demonstrar irritação e impaciência com você também. Ou seja, você acaba contagiando a pessoa. Mas outra coisa que também é contagiante é o bom humor, a positividade e a gentileza. Você convive com pessoas mal-humoradas? E se convive, como você faz para conviver com elas? Saiba que o seu comentário pode ajudar muitas pessoas. Nos últimos dias, nos ensinaram a fugir de todo e qualquer tipo de positividade. Pois disseram para nós que ter uma atitude positiva nos dias de hoje, no mundo em que vivemos, nesse mundo caótico, é o mesmo que não encarar a realidade. É o mesmo que tentar negar para si mesmo que o mundo onde estamos vivendo tem um lado ruim e negativo. Mas isso só criou uma onda de pessimismo como estilo de vida, onde todos fomos contagiados por essa onda de desânimo de tal maneira que achamos que tentar sair dela e ser um pouco mais positivo é algo errado, é algo ruim e até tóxico. Conseguimos concluir com o passar dos anos que é impossível ser positivo o tempo todo. E de fato é mesmo. Mas por que conseguimos sustentar uma negatividade e um mau humor constantes e ainda achamos isso comum? Se ser positivo o tempo todo é agir fora da realidade, ser negativo e mal-humorado sempre também é. A vida tem muitas coisas ruins, muitas situações difíceis. Mas a vida também tem muitos momentos bons e tem muita coisa que nos trazem alegria. Porém, o que eu pude observar ao longo dos anos é que é muito mais fácil ser pessimista, ser desanimado e apontar tudo de errado que existe no mundo ao nosso redor. Quem vive assim não tem o trabalho de tentar enxergar o mundo de outra forma, ou seja, não tem a vontade de transformar o mundo ao seu redor e simplesmente o aceita como ele é, ou melhor, aceita as partes ruins dele e é capaz de silenciar e até desmentir qualquer um que tente mostrar o lado bom das coisas, alegando que isso é positividade tóxica.
A humanidade já conseguiu dar a volta e estamos tão pessimistas e desacreditados de tudo que aquilo que muitos têm chamado de positividade tóxica, na verdade deveria ser considerado como positividade necessária, pois algumas pessoas estão com falta disso, mas continuam vivendo a vida como se não precisassem dessas coisas. Eu conheci um homem uma vez que alegava não gostar de beber água. Dizia que achava sem sentido beber e simplesmente ele não tomava água. Eu não preciso dizer que isso, pouco tempo depois, acarretou sérios problemas de saúde para ele, que o fizeram ser obrigado a se hidratar normalmente, como todo ser humano faz. Existem pessoas que nunca têm contato com o sol, por exemplo, e às vezes se sentem mal, desanimadas e não sabem o porquê disso. E se você disser para essas pessoas, saia um pouco ao sol, isso é necessário, elas respondem, eu não gosto disso, logo eu não preciso disso. Mas sim, elas precisam, elas necessitam, assim como eu e você precisamos ser um pouco mais otimistas. Precisamos exercer a capacidade de enxergar o lado bom da vida, as partes boas, as coisas que nos trazem alegria e que fazem o nosso coração bater mais forte. Viver enxergando apenas o que nos machuca e dando ênfase apenas às partes ruins da vida pode até parecer um exercício de realidade, uma maneira de sermos mais realistas e pés no chão. Mas é o mesmo que viver achando que a vida só tem um lado ruim. Se existe positividade tóxica, podemos dizer que existe também a negatividade tóxica. E talvez você esteja vivendo assim. Seja por essa vontade de parecer mais lúcido e conectado com a realidade, ou seja por influência do seu ciclo. Pois se a alegria contagia, o mau humor também tem esse poder. Mas hoje você percebeu que não existe uma forma disso te ajudar a longo prazo. E isso tem impedido você de enxergar a beleza naquilo que você já conquistou e na vida que você leva hoje. Fuja da positividade tóxica, pois alguns momentos são de choro, são de luto, indignação e tristeza, mas também fuja da negatividade tóxica, pois a vida também tem um lado bom. O sol brilha em alguns momentos, e esses momentos precisam ser aproveitados. Você não está sozinho. Existe um fenômeno que acontece nos dias de hoje, porque estamos todos conectados o tempo inteiro e com apenas alguns cliques você consegue falar com vários amigos e consegue discutir ideias com um grupo de pessoas. Enfim, você consegue estar em contato com pessoas do mundo inteiro de uma forma muito rápida. Mas a parte mais estranha disso tudo é que quanto mais conectados nós parecemos estar, mais sozinhos nós parecemos nos sentir. E é uma solidão tão devastadora que nos paralisa em todas as áreas da nossa vida. A solidão é um sentimento muito forte. É uma sensação de desconexão com o meio que nos cerca. Tanto que é muito comum que aquela pessoa que você conhece, que é a mais feliz, a mais cheia de amigos e que está em vários eventos sociais, é muito normal que ela também se sinta sozinha. Mesmo que ela esteja vivendo todos esses momentos com as pessoas que ela ama. Só que o mais curioso é que as outras pessoas que a cercam provavelmente se sentem solitárias também, e talvez até mais, porque pensam,
eu gostaria de ser tão feliz quanto essa tal pessoa. Ela se expressa tão bem, ela está sempre tão à vontade. Então, o que nós podemos perceber logo de cara é que solidão é algo que todos nós compartilhamos, mas que cada um vive de uma forma única. E cada um vive isso pensando que está só nesse sentimento. É importante nos lembrarmos que não estamos sozinhos, mas que está tudo bem nos sentirmos sozinhos às vezes. É uma linha tênue, pois precisamos desses momentos de solidão, onde nos retiramos por um tempo, talvez para assistirmos àquele filme que sempre nos faz refletir sobre a vida, ou seja para ouvirmos aquelas músicas que nos lembram de uma época boa, onde as coisas eram mais simples, ou até mesmo para anotarmos em um caderno todos os sentimentos que temos dentro de nós, mesmo sem saber muito bem como expressá-los. O importante é todos reconhecerem que essa solidão é compartilhada por todos. E muitas vezes ela é necessária, pois quando passamos por uma sucessão de eventos sociais, onde toda a nossa simpatia e as nossas melhores conversas são exigidas, podemos nos sentir muito sobrecarregados. E isso é bem comum também. Portanto, é esperado que precisamos de um tempo a sós, um tempo para nós mesmos. Mas se eu e você ficarmos apenas vivendo esses momentos de introspecção, acabamos entrando numa sensação de que estamos sozinhos no mundo. E isso é uma das várias mentiras que o nosso cérebro nos conta, como uma forma de autossabotagem. Lembre-se disso sempre que for necessário. Eu posso estar sozinho nesse momento, mas eu não sou uma pessoa sozinha na vida. Eu não sou sozinho nessa vida. Eu não estou sozinho na vida. Tem pessoas ao meu lado que me amam, que me compreendem, que se importam comigo e que gostam da minha companhia. Veja o quão sortudos nós somos, pois não conseguimos contar nos dedos o número de pessoas que amamos, porque amamos tantas pessoas que muitas vezes até nem conseguimos passar tempo suficiente com elas. Pois sejamos honestos, podemos passar 10 horas seguidas com as pessoas que mais gostamos, mas nunca será o suficiente. Sempre iremos querer mais e mais. E da mesma forma, podemos passar horas sozinhos, fazendo tudo aquilo que mais gostamos, mas também nunca será o suficiente. Então, o que podemos fazer para nos sentirmos satisfeitos e felizes? Aproveitar cada momento, sejam os momentos a sós ou os momentos em que estamos rodeados de pessoas. Em cada um desses momentos, devemos respirar fundo, observar tudo o que nos cerca, sentir cada cheiro, escutar cada som e permitir que a nossa mente esteja aberta para conseguirmos nos focar no momento presente e gravar uma memória positiva, pois nós sabemos o quão difícil é para nós focarmos no aqui e no agora. Outra forma de não sentir a solidão como algo pesado é a boa e velha vulnerabilidade. Palavra que para alguns é uma bênção e para outros uma maldição. Ser uma pessoa vulnerável para muitos significa ser fraco, ser exposto e ser alguém suscetível a tudo. Mas na realidade, ser vulnerável é apenas mostrar para os outros e para você mesmo que você não é um herói e que você, assim como todas as outras pessoas, tem os seus altos e baixos.
Ser vulnerável vai te conectar com as pessoas de uma forma que você nem imagina e fará com que você e os outros que estão à sua volta se sintam menos sozinhos e mais compreendidos. Ser vulnerável significa dizer: não, eu não posso ir hoje. Estou sobrecarregado. Significa dizer: preciso ficar sozinho. Ou então, hoje eu vou, somente porque é o seu aniversário, mas a minha bateria social está bem baixa, então eu vou ficar mais tranquilo, vou ficar mais na minha. Ser vulnerável é ser real e ser fiel a quem você é verdadeiramente e ao que você de fato está sentindo no momento. Isso te fará se sentir mais livre e mais conectado consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. Bom, eu espero que você consiga colocar as coisas que aprendemos aqui hoje em prática no seu dia a dia e não tenha pressa. Se for preciso, volte nesse vídeo, assista-o quantas vezes forem necessárias, anote aquilo que mais te chamou a atenção para que você não esqueça. Enfim, que essa reflexão de hoje possa acrescentar muito em sua vida e possa te tornar alguém melhor. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.